beleza? Eu sou o professor Luiz Matemática. Vamos voltar para a nossa aula 8 do sucesso Matemática do Zero. Hoje vamos falar sobre fração. Mas de fato, o que é uma fração? Você sabe o que é uma fração? Fração, gente, na verdade é um modo de expressar uma quantidade na forma de razão. Razão essa que ela tem que ser escrita por dois números. E esses dois números devem ser obrigatoriamente inteiros, com uma particularidade aqui no denominador. Então ele deve ser escrito na forma de um número inteiro e o denominador deve ser escrito na forma de um número inteiro diferente de zero. Mas aí você que está no sexto ano provavelmente não vai saber o que é número inteiro. Número inteiro, nesse caso, são os números positivos, não decimais, sem vírgula, e os negativos. Você do sexto ano conhece os números naturais, não é isso? 0, 1, 2, 3, até o infinito. Os números inteiros, eles são os naturais e os seus opostos. No caso, o menos 1, menos 2, menos 3, são os números positivos e negativos. Então, as frações é um modo de expressar quantidades na forma de razão, em que aqui é o numerador, a gente chama de numerador, e aqui embaixo o denominador, com objeção que esse denominador aqui, ele obrigatoriamente não pode ser zero. Até porque a gente não pode jamais dividir um número por zero. Já que fração é uma razão, então a razão é uma divisão. Observe também o seguinte, o numerador, ele pode ser zero. Eu posso dividir alguma coisa, zero por alguma coisa. Zero dividido por 2. Não tenho nada, vou dividir para duas pessoas, vai dar zero. Vou dar zero para cada um. Já no denominador, ele não pode constar. Então, a gente pode estudar também sobre fração, observar o seguinte, é um todo, eu sempre gosto de chamar isso aqui é uma parte, e aqui embaixo eu chamo de todo, ou total. Ou seja, você pegou uma coisa e dividiu em x partes. Então, 2/5, por exemplo. Você pegou uma coisa, dividiu por 5, mas na verdade você tem duas partes daquelas 5. Então por isso que eu digo que 5 é o todo e em cima é a parte que você possui. Então vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma coisa, esse 2/5, 1, 2, 3, 4, 5. Expressão dessa fração, a gente tem uma parte, duas partes. Então cada parte dessa aqui representaria 1/5. No nosso caso, a gente tem duas partes de 1/5, a gente tem 2/5. Se eu for ter um número inteiro, uma fração inteira, eu teria 5/5. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 5/5. Uma outra coisa também muito importante de se observar em fração é que esse todo, ele obrigatoriamente deve ser dividido em partes iguais. É muito comum você encontrar em livros assim, ó, para saber se é uma fração. Ele pega um todo, aí divide em uma parte desse tamanho, uma outra parte diferente, e aí ele termina querendo dizer para você que essa parte aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, seria a representação de 1/5. Isso é mentira, isso é falso. Para que haja fração, você tem que ter um todo, nesse caso essa pizza, e essa pizza deve ser dividida em partes iguais. Então isso aqui não é considerado uma fração relacionada a essa pizza. Esse todo, ele obrigatoriamente deve ser dividido em partes. Por isso que a gente estudou o MMC, que lá na frente, quando a gente for fazer operações com frações, a gente vai utilizar desse artifício aí. Mas agora que a gente já sabe o que é fração, vamos conhecer alguns tipos de fração. Eu posso falar para você aqui, tipo de fração própria, passar uma linha aqui, imprópria, própria, e posso também falar sobre o tipo de fração aparente. Então, o que seria fração própria, imprópria ou aparente? A fração própria, eu posso dizer o seguinte, são frações que são representadas por números menores do que o inteiro. Vamos pensar assim, o que seria menores que o inteiro? No nosso caso, a gente acabou de colocar aqui uma fração que representaria 2/5.
ela é menor que o inteiro. Vulgarmente falando, a forma mais fácil de se dizer é o seguinte: é uma fração em que o numerador ele é menor do que o denominador, ou seja, a gente vai ter menos partes do que o todo. Então são frações próprias. 1/5, 2/7, 30, 42 avos, 1/8, 3 nonos e por aí vai. Então, são frações próprias, as frações em que o numerador seja menor do que o denominador. Agora que a gente já sabe o que é fração própria, vamos para frações impróprias. Inclusive, essas frações impróprias, elas terminam originando um outro tipo de fração que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. São frações impróprias, as frações que representam mais do que o inteiro, no caso, que o numerador é maior do que o denominador. Então, a parte é maior do que o todo. Então, ela sempre vai ser maior do que o inteiro. Então, vamos lá. Pode ser 8/3, 3/2, 25/10. E aí vai. Todas essas são frações impróprias. Elas também originam nos números mistos. O que são números mistos? Também é um tipo de fração. Número misto é aquela fração que é representada por uma parte inteira e uma parte fracionária, uma parte decimal. Então vamos pensar o seguinte: 8/3, como é que eu transformo em número misto? Isso aqui eu divido 8 por 3. 8 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. Então essa fração é representada pelo número misto 2 inteiros e 2 terços. E aí uma outra fração também, o 25/10. Vamos ver. 25 dividido por 10, isso aqui dá 2. 2 vezes 10 dá 20. Para 25, 5. Então isso é 2 inteiros e 5 décimas. A gente pode também simplificar aqui, e aí vai ficar 5 décimos. Na verdade, você tem a metade de um todo, então seria 2 inteiros e 1 meio. Então isso são números mistos. É representado pela parte inteira e a parte fracionária. E por último, são frações aparentes. Frações aparentes são frações em que o numerador ele é múltiplo do denominador, ou então o denominador ele é divisor do numerador. E também você pode dizer o seguinte: são frações em que o resultado da divisão do numerador pelo denominador dá um número natural. Então, vamos pensar assim: número natural. Quais números naturais? Todos os números naturais. Então eu posso dizer que a fração 0/5 ela é aparente, porque o resultado aqui vai dar 0. Eu posso dizer também a fração 8 inteiros, porque aqui vai dar 8, mas também pode ser 10 meios, porque aqui vai dar 5, e por aí vai. Então a gente acabou de ver frações, só para recapitular: própria, imprópria, vimos um pouco de números mistos e as frações aparentes. Espero que tenham ajudado. Qualquer dúvida é só entrar em contato com luismatemático.com.br. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever. Valeu, um grande abraço, bye bye, adeus.